Eu cansei. Cansei de viver uma vida mediana. Cansei de ver pessoas tomando posse daquilo que um dia Deus prometeu para mim também. Eu cansei de me auto-sabotar. Prazer, meu nome é Márcia, eu tenho 42 anos, sou mãe, sou casada e tenho uma história incrível para contar para vocês. Eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo, assista até o final, que eu tenho certeza que a minha história vai se conectar com a sua história. 2025 está chegando ao fim, nós temos aí, acredito que nem 60 dias, né? Nem 60 dias para chegar ao fim. E nós temos aí um novo ano, uma nova oportunidade, 2026. E eu decidi que 2026 vai ser o meu ano. Vai ser o ano que eu vou quebrar todas as regras e que eu vou cumprir as minhas metas que eu venho fazendo para mim há muito e muito tempo. E sabe por quê? Porque eu decidi. E eu decidi, para isso, eu tive que tomar alguma série de decisões que eu vou falar para vocês lá no final. Por isso que eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque vocês vão saber quais decisões eu vou tomar, que vão me nortear a ter a vida dos meus sonhos, a vida que eu tenho sonhado para mim há muito tempo. Antes de falar para vocês sobre essas decisões, eu quero contar um pouquinho da minha história. Então, o vídeo vai ficar longo, mas pega seu café, sua água, senta e me escuta com bastante carinho, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se enxergar na minha história. Como eu já disse para vocês, eu tenho 42 anos e há mais ou menos uns 3 anos eu mergulhei num processo de autoconhecimento. E foi dentro desse processo de autoconhecimento que eu descobri algo muito importante sobre mim. Eu ia falar que sou, mas não sou. Eu era uma procrastinadora nata. Eu procrastinei muito os meus sonhos. E por que eu falo que eu era? Porque agora a decisão chegou até mim. E eu decidi que não serei mais. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para chegar nos meus sonhos, mesmo que doa, mesmo que eu não queira fazer. Porque eu entendi que adultos fazem o que tem que fazer. Eu não sou mais uma criança para fazer só o que eu gosto. Então, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer para ter a vida dos meus sonhos, uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila, que eu possa dar uma vida mais digna para os meus filhos. Então, eu farei tudo que eu preciso fazer. E dentro desse processo de autoconhecimento, eu descobri a raiz da minha procrastinação. E qual que é a raiz da minha procrastinação? Medo. Nós temos medo de tudo, né, gente? Medo do julgamento, medo do que os outros vão falar, medo de não sair perfeito, medo da gente não saber o que fazer, medo da gente não saber o que falar para as pessoas. Então, assim, a gente tem muito medo. E o medo, ele é o maior ladrão de sonhos. Eu sou formada em comportamentos humanos. E eu trabalhei há muitos anos com RH. E eu lidava com esses tipos de sentimento. Medo, ansiedade, mas eu lidava nos outros. Eu sabia lidar com esses sentimentos quando era nos outros. Quando eu precisei lidar com esses sentimentos em mim, eu me senti totalmente perdida. E por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando eu trabalhava, para mim era tudo muito certo. Eu tinha uma agenda para cumprir, eu tinha o meu salário no final do mês, então era tudo muito certo. Eu estava dentro da minha zona de conforto, a minha mente já sabia tudo que eu tinha que fazer. Só que eu precisei largar o meu trabalho, porque eu fui mãe e a segunda vez que eu fui mãe, eu decidi que eu ia largar o meu trabalho para me dedicar à maternidade. E por que eu fiz isso? Porque na época, o meu marido, ele tinha recebido uma proposta de trabalho numa outra cidade. Então, nós íamos precisar mudar de cidade. E como eu estava grávida e tinha 2 crianças praticamente dentro de casa, eu decidi que eu não iria sair para poder trabalhar. E fui morar nessa cidade junto com ele. Chegando nessa cidade, eu decidi, não, eu vou trabalhar, porque até a empresa que eu trabalhava na minha cidade me tinha feito uma proposta, eles tinham filial nessa cidade e perguntou se eu quisesse, eles iam me dar uma oportunidade lá. E aí, o que aconteceu? Eu queria trabalhar. Só que chegando nessa cidade, tudo era muito longe. Creches, escolas, tudo era muito longe. E assim, eu ia ter que deixar a minha menina numa escola e o meu menino numa outra creche. E era como se fosse, como eu vou explicar para vocês, como se fosse num bairro a escola e no outro bairro a creche. Então, para mim, não era viável. Aí, o que eu pensei? Eu vou colocar numa escola particular. Só que perto da minha casa, as escolas particulares que tinha, eu não tive referências para poder colocar os meus filhos. Então, como a gente é mãe e assim, os meus filhos eram muito pequenininhos, eu não quis
deixar os meus filhos, né, nessa escola, porque eu não tinha referência, eu fiquei com medo. E o que eu pensei? Vou me dedicar à maternidade. Eu ainda tinha uma reserva de dinheiro guardada, meu marido estava trabalhando. Só que nesse meio tempo veio a pandemia e as coisas ficaram muito caras, o aluguel, a alimentação. E me veio aquele sentimento, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, porque até então só meu marido estava bancando a casa, porque as minhas reservas tinham acabado. E o meu marido, gente, é o melhor esposo do mundo. Assim, eu não tenho do que reclamar dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós dois estamos juntos há 12 anos e eu tenho muito a agradecer ele, sabe? Eu nunca vi uma pessoa que se doa tanto para a família igual ele. Então eu não tenho do que reclamar. Meu marido nunca deixou que a gente passasse necessidade. Só que nessa época algo começou a me incomodar muito. O meu marido, ele saía para trabalhar 3, 4, 5 horas da manhã e ele só chegava em casa às 8, 9, 10 horas da noite. E eu ficava em casa o dia inteiro com as minhas 2 crianças e eu ficava estressadíssima. Estressadíssima. Começou a pesar muito para mim ficar em casa com eles o dia inteiro fechado. E quando ele chegava em casa, eu queria jogar as crianças em cima dele para eu poder tomar um banho, para eu poder comer. Só que vinha aquele sentimento de culpa. Eu pensava, gente, meu marido acabou de chegar do trabalho, como que eu vou fazer isso? E o que eu fazia? Puxava a responsabilidade para mim de novo. Então, se eu ia tomar banho, eu tomava banho com porta aberta. Se eu ia comer, eu tava dando comida para as crianças, sabe? Então, assim, isso começou a pesar muito, porque aí começou a vir discussão, começou a vir culpa, um jogar a culpa em cima do outro, e é onde que a gente deu uma desentendida ali. Mas eu sempre tive essa consciência que o meu marido trabalhava fora e que realmente eu tinha que puxar essa responsabilidade para mim, porque eu estava dentro de casa com as crianças. E aí, gente, a maternidade, quando a gente não tem rede de apoio, ela se torna um pouco maçante. Nós temos que ser sinceros que quando você não tem rede de apoio, quando tudo depende de você, acaba que fica pesado. E às vezes a mãe e às vezes o pai, a gente acaba se tornando até criança. Porque o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Eu ficava muito estressada. E os meus filhos também ficavam estressados. Então eu chegava à noite, eles choravam, eles queria atenção, às vezes queria um pouco de atenção do pai, mas a maioria das vezes a atenção era minha mesmo, entendeu? Então aquilo ficava cansada e a gente queria disputar com eles, às vezes eu xingava, às vezes eu entrava no quarto e falava, eu não quero ver a cara de vocês, entendeu? E era muito doido. É só quem passa por isso vai entender o que eu tô falando. E isso não significa que a gente não ama os nossos filhos. Claro que a gente ama, a gente é mãe, a gente é pai. Eu sonhei com isso, é o meu propósito de vida. Só que isso mexe com os nossos sentimentos, mexe com a gente, né? Com a pessoa da gente. E nesse ponto, a minha vida, ela virou um caos. Ela virou um caos. Foi aí que eu comecei a cogitar a possibilidade de trabalhar pela internet. Eu comecei a pesquisar formas de trabalhar pela internet. Eu entrava ali no YouTube e colocava como trabalhar pela internet. Foi aí que eu descobri o mercado digital. Aí eu trabalhei como renda extra, eu fiz curso de tráfego pago, então eu tenho formação em tráfego pago. Cheguei a trabalhar um tempo com isso. E teve uma época que eu comecei a trabalhar até como criadora de conteúdos no Instagram. Eu comecei a trabalhar com conteúdos de cabelo. Eu passei pela transição capilar. E no começo foi uma benção, porque o meu perfil começou a engajar. E algumas marcas começaram a me notar. E aí eles mandavam produtos para mim de cabelo, para mim poder testar e dar ali a minha opinião. E aquilo foi maravilhoso, porque para quem estava dentro de casa e não tinha nenhum tipo de ganho, você começar a ganhar pelo menos os seus produtos de cabelo, que eu sempre gostei de ter bastante produto, sempre gostei, hoje não mais, mas antigamente, quando eu era mais nova, eu gostava de ter muito produto. Então aquilo para mim já foi uma realização muito grande. Só que eles ainda não me pagavam porque eu tinha poucos seguidores. Eu tinha começado há pouco tempo, 2, 3 meses aí nessa vida. E o que aconteceu, gente? Eu comecei a receber muitas críticas, e pasmem, da minha própria família e das pessoas que eu conheço que são mais próximas de mim. As maiores críticas da nossa vida, elas vêm de pessoas que a gente mais ama.
E eu comecei a receber críticas do povo da minha família, falando que aquilo não prestava, que eu tinha que criar vergonha, que eu precisava arrumar um emprego de carteira assinada, onde eu ia ter salário, onde eu ia ter convênio para as crianças. E ninguém acreditava nisso. Só que as pessoas não viam a minha dor. Eles não viam que eu não tinha rede de apoio, que eu estava numa cidade desconhecida, que eu não conhecia ninguém, que para mim era difícil deixar os meus filhos, que não compensava eu sair para poder trabalhar fora, para receber um salário e pagar uma escola particular, porque meu salário ia ficar quase que tudo na escola particular. Então, para mim, era muito complicado. Era muito complicado, porque tem aquela coisa do ego, né, gente? Eu já era formada, eu tive uma profissão, então, quando eu fiquei desempregada, quando eu, né, fiquei sem trabalhar, e eu não tinha mais renda, então veio aquela coisa do ego, o que que eu tô fazendo? E aí eu tentei pela internet, deu certo isso, e eu me deixei levar por essas críticas, e o que que eu fiz? Eu parei de trabalhar como criadora de conteúdo. Eu creio que se eu tivesse levado à frente, se eu não tivesse dado importância para o que essas pessoas falavam, hoje eu estava muito além do que antes. Porque o meu perfil estava crescendo, estava tendo engajamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interagir. Então, assim, se você comentar aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder. Se você me pedir um conselho, eu vou te dar um conselho. Então, é sobre isso. Então, o meu perfil estava crescendo bastante. Mas, devido a eu dar ouvido a pessoas que nunca conseguiram nada na vida, elas só queriam criticar, eu larguei mão dos meus sonhos. Mas mesmo assim, eu não voltei para a CLT. Eu não tinha com quem deixar os meus filhos. Então, o que a gente fez? A gente apertou o financeiro. Então, o que já estava enxuto, a gente enxugou mais ainda. A gente passou a viver só do básico, porque como eu estava vivendo o salário do meu marido, a gente passou a viver só do básico mesmo. E aquilo foi só piorando a nossa convivência. E isso foi acabando comigo, foi acabando com a minha autoestima, minha autoconfiança. Eu entrei em depressão, eu tive queda severa de cabelos depois disso. E ainda assim eu tive que ouvir da minha própria família, das pessoas que eu conheço, de amigos, de pessoas próximas, que eu deveria criar vergonha na cara e arrumar um trabalho CLT, carteira assinada. Que eu devia arrumar um trabalho onde eu tinha convênio, eu devia arrumar um trabalho onde eu ia ter férias, 13º. Mas ainda assim, gente, eu não tinha como. Eu explicava para as pessoas, mas isso não entrava na cabeça deles. E aí, quando eu ia parar para ver a minha realidade e a realidade dessas pessoas nem deveriam me criticar. As pessoas são assim, elas querem criticar pessoas que estão longe da realidade delas. Você tá entendendo? Não são pessoas ricas, não são pessoas nada, são pessoas que não conseguiu nada na vida, que tá assim, que tem, vamos falar a verdade, são pessoas que tinha rede de apoio e queria que eu, que não tinha rede de apoio, deixasse os meus filhos com qualquer pessoa para poder sair para trabalhar. Vocês estão me entendendo? É sobre isso. É mais ou menos sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo mais completo falando sobre isso. Mas para não deixar o vídeo muito longo, eu tô meio que passando por cima. Foi nesse tempo aí que eu entrei em depressão, que eu fiquei acamada até, sabe? Eu só queria dormir. A acamada que eu falo é de dormir. Eu ficava o dia inteiro na cama dormindo, que eu um dia pesquisando no YouTube conheci os canais darks. E aí eu me realizei. Eu prometi para essas pessoas que me criticavam que um dia eu ia viver da internet. E eles não acreditavam. É o que eu falei, eles achavam que era ilusão, que eu tava louca. Eu criei canais darks que foram muito bem, graças a Deus, e até hoje eu vivo disso. Foram os canais darks que me permitiram sair da depressão, ajudar o meu marido a gente pagar a dívida. Foi os canais dark que elevou minha autoestima. Hoje eu tenho uma renda maior do que quando eu trabalhava CLT. Então, hoje não faz sentido eu sair, deixar de trabalhar 2, 3, 4 horas dentro de casa para poder ficar 8 horas longe dos meus filhos. Então, hoje eu estou realizada. Então, hoje eu consegui provar para essas pessoas que eu conseguiria viver da internet. E hoje eu consigo. Não tô rica ainda, mas eu consigo viver da internet. Eu consigo viver dos meus canais. E foi trabalhando com canais darks que veio no meu coração o sentimento de criar um canal para mim, um canal autoridade.
Eu não sei se vocês sabem o que é canal dark, mas canal dark são esses canais que vocês vê de motivação, de religião, cristão, psicologia, onde você não vê o rosto da pessoa. São canais geralmente feitos com vídeos, com imagens. E o canal autoridade é esse, onde eu tô aqui falando, dando minha cara a tapa. E eu pensei, gente, se eu sou tão boa em canal dark, se eu sei tanto trabalhar com canal dark, por que eu não posso usar isso para mostrar o meu próprio conhecimento? E veio esse sentimento comigo já tem mais ou menos 1 ano e meio. E eu venho procrastinando esse sonho. Este ano de 2025, eu tive um encontro muito forte com Deus. E Ele vem me moldando desde o começo do ano. Desde o começo do ano, Deus vem me falando, faz. E eu travando, não, eu não quero. Depois que eu comecei a ter renda com os canais darks, eu fiz mais 2 pós-graduações de terapia comportamental e terapia cristã. E Deus vem falando para mim, você precisa transbordar o seu conhecimento, você precisa falar, você precisa ajudar outras pessoas, porque tem muitas mulheres na mesma situação que eu, que querem trabalhar, mas têm medo do julgamento, que são julgadas pela própria família. E a gente é assim, né? A gente tem muito medo do desconforto, do desconhecido. Porque canal dark para mim é muito tranquilo. Eu sento aqui, eu faço roteiro, eu faço imagem, eu edito, é muito rápido. Agora, o canal autoridade, não. O canal autoridade exige eu estar me olhando, sabe? Então, a gente é muito crítica com a gente mesmo. O jeito de falar, o jeito de olhar, o trejeito, sabe? A gente é muito crítica. Então, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do que os outros vão falar, a gente tem medo da nossa própria família. Nos meus canais dark, eu tenho um canal voltado para psicologia. Então, eu atendo algumas pessoas ali, ajudando, dando conselhos, nada profissional. Só ajudando mesmo, dando conselhos, as pessoas me chamam no WhatsApp, eu vou ali, ajudo, né? Faço uma sessão de terapia, nada profissional, porque eu não atendo profissionalmente. E eu só converso. E a maior queixa das pessoas, da maioria das pessoas, é justamente isso, é a falta de apoio da família. É as críticas familiares. Então, baseado nisso tudo, eu resolvi tomar 7 atitudes. Eu ia falar que era 5, mas eu aumentei 2. 7 atitudes, 7 decisões para o meu ano de 2026, mas que eu já estou começando agora, que elas vão me levar até os meus sonhos, no máximo, se Deus quiser, até o final de 2026. Eu creio em nome de Jesus, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. E eu vou falar para vocês já de cara qual que vai ser a primeira. Eu vou deixar de me importar com o que os outros pensam ao meu respeito. Para mim hoje, agora, nesse momento, só importa aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Não me importa o que fulano vai pensar, o que ciclano vai pensar, o que beltrano vai falar. O que importa é que o Deus colocou no meu coração e o que Deus pensa ao meu respeito. Se Deus pensa que eu sou capaz, se Deus plantou esse desejo no meu coração e Ele não tirou, é porque Ele sabe que eu sou capaz e eu creio nele, porque Ele é o meu Deus soberano. Ele é o primeiro lugar da minha vida. A segunda decisão é a seguinte: eu vou deixar o perfeccionismo de lado. Eu vou agir apesar do medo, experimentar o desconforto. E o que é isso, gente? É o seguinte: por muito tempo eu fui muito perfeccionista. Por que eu adiei tanto esse sonho de vir aqui criar conteúdo, de ligar a câmera e gravar? Porque eu sempre esperei eu ter tudo perfeito. Eu queria ter o cenário perfeito, eu queria ter o microfone perfeito, eu queria ter o celular perfeito e eu queria ter a imagem perfeita. Só que eu não consegui nada disso. Hoje eu estou gravando com um celularzinho meia boca, eu estou gravando no meu quarto e eu comprei esse microfone recentemente para poder gravar. Porque, como eu disse para vocês, eu mexo com o canal Dark, então hoje eu dou preferência para os meus materiais como notebook bom, eu pago programas de edição, então eu dou preferência para isso. Então o meu celular não é o melhor celular do mundo, eu não tenho o cenário perfeito, mas eu entendi que eu preciso agir apesar do medo. Eu preciso começar e a melhora vem com o processo. Eu não posso querer ser perfeccionista, eu não posso querer começar perfeito. Se você for olhar as grandes pessoas, os grandes influencers, os grandes mentores, coaches, que estão aqui no YouTube, que estão lá no Instagram, se você pegar os últimos vídeos, aliás, os primeiros vídeos que eles gravaram, você vai ver que eles começaram com o que eles tinham. E a gente hoje quer já começar lá no topo. Hoje eu decidi que eu também vou deixar o perfeccionismo de lado. A terceira decisão é a seguinte: eu quero me desenvolver mais.
E eu vou me inspirar em pessoas que são aquilo que eu quero ser, que tem a vida que eu quero ter. Porque muitas vezes a gente quer focar na vida de pessoas que não têm a vida que a gente quer ter. A gente dá importância para a opinião de pessoas que não têm a vida que a gente quer ter. Como eu disse, né, questão de família, às vezes a pessoa tem ali uma vida mediana, uma vida medíocre, vive de CLT, trabalhando de segunda a sábado, sem descanso, aí chega no final de semana, dá um encontrinho com os amigos, bebe uma cachaçinha e acha que tá tudo certo, que tá tudo feliz. Não, não é essa a vida que eu quero ter. Então, a partir de hoje, eu digo que eu vou me inspirar em pessoas que têm a vida que eu quero ter. A quarta decisão é deixar pessoas, hábitos, coisas que atrasam minha vida. Pessoas que não agregam na minha vida, elas vão ficar para trás. Eu costumo dizer que família e amizade, aliás, nem eu que costumo dizer, eu vi essa frase, família e amizade é uma árvore que você deve regar. Mas de vez em quando você precisa, podar também. Então, é o seguinte, pessoas que não agregam, hábitos que não agregam para o meu crescimento, coisas que atrasam minha vida, mesmo que doa, elas vão ficar para trás. Elas não têm espaço mais na vida que eu quero ter. Elas não têm espaço nessa nova Márcia de 2026. Quinta decisão, cuidar de mim. Cuidar da minha saúde física, cuidar da minha aparência. Eu quero cuidar do meu físico com um exercício, uma alimentação saudável. E da minha aparência, eu quero cuidar da minha vestimenta, cuidar da imagem que eu estou passando para as pessoas, do que as pessoas estão observando de mim. A gente tem uma imagem a zelar. Então, a gente precisa se importar, assim, com a imagem que a gente está passando, com o que os outros pensam. Principalmente quem quer trabalhar na internet. Porque o que acontece? Quando você quer virar criador de conteúdo, eu não quero depender só de ganhos do YouTube aqui, por exemplo, de AdSense. Eu quero fazer parcerias, porque a gente sabe que o YouTube aqui, ele oscila. Um mês você ganha muito, outro mês você não ganha quase nada. Então, o interessante é você transbordar o teu trabalho aqui e você fazer parcerias com outras pessoas. Então, você precisa cuidar, sim, da imagem que você passa, tanto aqui quanto em qualquer outra rede social. Entende? Então, esse também é um objetivo meu para o próximo ano, mas que eu já estou começando agora e você também deveria começar agora a fazer isso. A sexta decisão, agir como se eu já fosse. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, não tem nada de fantasioso não, viu? Aquele negócio o segredo, porque você tem que agir como se você já fosse milionário, aí você tem que tomar água na taça, você tem que usar um perfume caríssimo, uma roupa chique, andar assim. Não, não é nada disso. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável em 2026. Então, o que eu já tenho que começar agora para eu ser essa pessoa saudável? O que essa pessoa saudável faz? Ela come saudável, ela evita doces, bebidas, ela faz exercício. Então, eu já comecei a fazer isso. Hoje eu já sou essa pessoa? Não sou, porque eu comecei agora. Mas eu creio que em 2026 eu serei. Então, eu já estou agindo como se eu fosse. Eu quero ser uma mentora de mulheres, vamos colocar assim. O que uma mentora de mulheres faz? Qual a imagem que essa mentora de mulher passa? Então, é sobre isso, é agir como se eu fosse. E a sétima, para mim, é a mais importante. É colocar Deus em primeiro lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não quer ser o único na sua vida. Ele quer ser o único e quer ser o primeiro. Porque a gente tem mania de falar assim, eu sirvo a Deus. Deus é o meu único e suficiente Salvador. Mas a gente esquece de Deus o tempo todo. A gente levanta, a gente não ora, a gente vai comer, a gente não agradece. A gente vai fazer algo, a gente vai gravar um vídeo, você não pede para o Espírito Santo estar aqui do teu lado te ajudando. Você vai dormir, você faz uma oração meia boca ali, uma oração decorada, rápida, meia boca. Então, é o que eu falo para vocês, Deus não quer ser o único. Ele quer ser o único e quer ser o primeiro na sua vida. E só quem tem a ganhar colocando Deus em primeiro lugar somos nós. Porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos muito de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, mas sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas e nós sem Ele? Nós sem Ele, nós não somos nada. Então, Ele também vai ser algo que eu vou colocar em primeiro lugar na minha vida. Vou fazer meu devocional
eu quero ler a Bíblia inteira, já comecei, eu já li uma vez até a metade, eu só não consegui continuar porque eu achei alguns livros muito difíceis. Então, pulei esses livros, fui para outros livros, então eu não li inteira, mas esse ano agora eu quero ler inteira, inclusive eu já comecei. E é sobre isso. Essas são as decisões que eu quero tomar para 2026. E eu tenho certeza que se você também tomar essas decisões, a sua vida também muda. Então, eu quero te convidar, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer do fundo do coração, eu quero te convidar a ficar comigo, se inscrever no canal, porque eu quero trazer bastante conteúdo sobre isso. Sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre Deus, mundo espiritual. Eu sou muito espiritual, então esperem muito conteúdo espiritual, mas não religioso. Espiritual, porque aqui eu falo sobre Deus e não religião. E é isso. Se você se conectou com a minha história, se você se viu na minha história, se você é uma pessoa que decidiu reviver, independente da sua idade, eu quero te dizer, nunca é tarde para começar. Se você tem 40, 50, 60, comece. Nunca é tarde para começar. Mas eu quero te lembrar, se você tem 20, se você tem 30, nunca é cedo demais para deixar para amanhã. Então, comece agora. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60, não importa. Comece. Tome essas decisões. Tome essas decisões na sua vida, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida vai mudar. E se você gostou, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar a minha mudança, que eu tenho fé em Deus que eu vou ver muitas mudanças de vocês também. Deixa aqui no comentário qualquer coisa que você quiser. Críticas construtivas eu aceito, tá? Eu não sou aquela que não aceita críticas construtivas, né? Apesar que tem muita gente que deixa as críticas construtivas aí só para machucar o outro, né? Disfarçada de críticas construtivas. Mas se você quiser deixar, se for respeitosas, eu vou responder com todo carinho do mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.